Olá pessoal, neste vídeo vamos falar um pouco da pensão por morte. É um benefício que tem sofrido várias modificações nesses últimos anos. São mais de 7 milhões de beneficiários que recebem este benefício. Talvez esse seja o motivo de tantas mudanças. Neste vídeo especificamente, nós vamos falar a respeito da carência da pensão por morte, o prazo para requerimento dessa pensão por morte, e também os beneficiários. Quem são aqueles que podem pleitear a pensão por morte? Com relação à carência, a pensão por morte ela é um dos poucos benefícios que não se exige carência. Isso mesmo. Independente do tempo de contribuição do segurado, se ele veio a óbito, se ele faleceu, os seus dependentes podem pleitear a pensão por morte, seja qual for o tipo de segurado, tanto para os segurados obrigatórios, como também para os segurados facultativos. É isso aí. Não há que se falar em carência para requerer a pensão por morte. Com relação ao prazo para requerer a pensão por morte, presta atenção, que neste aspecto houve mudança. O prazo para requerer a pensão por morte, ele é de 90 dias ou 180 dias. O prazo de 90 dias são para os maiores de 18 anos. Então, e o prazo de 180 dias são para os menores de 18 anos. Esse prazo é importante que você cumpra ele. Nós vamos ver o quanto que ele é importante. Por quê? Às vezes a pessoa pergunta assim, mas se eu perder o prazo, eu perco também o benefício? Não, não chega tanto, mas você perde dinheiro. Por que eu digo isso? Porque os efeitos jurídicos da pensão por morte, ele começa a incidir, a iniciar na data do óbito. Então, se você requer a pensão por morte dentro do prazo, a data da concessão do benefício será da data do óbito e a data do pagamento será também da data do óbito, se requerido dentro do prazo. Mas se requerido fora do prazo, o que vai acontecer? A data da concessão do benefício vai ser da data do óbito, mas a data do pagamento será da data do requerimento. Perceberam? Então, se você entra fora do prazo, depois desses 90 dias, você já perdeu aí, no mínimo, 90 dias, no mínimo 3 meses de salário da pensão por morte. E a mesma coisa acontece para os menores de 18 anos que entram fora do prazo dos 180 dias. Então, aí, a perda é maior ainda. Eles perdem aí 180 dias do benefício, 6 meses do benefício. Então, fica atento. Não perde o prazo, que perda de prazo implica em perda de dinheiro. Agora, com relação aos dependentes, quem é que pode pleitear a pensão por morte? Todos aqueles dependentes que na data do óbito estavam nessa condição. E eu já digo já quem são esses dependentes. Mas antes, gostaria de explicar aqui um detalhe importante. São 3 linhas de ordem sucessória e preferencial. A primeira linha, a segunda linha e a terceira linha. Eu já digo quem são esses beneficiários destas linhas. Mas observe aqui um detalhe importante. Quando há algum dependente da primeira linha, eu não olho para a segunda linha, porque eles são de ordens preferenciais. Então, se tem dependente na primeira linha, exclui os da segunda linha. Se tem dependentes da segunda linha, exclui o da terceira linha. E assim, sucessivamente. Então, só vai chegar nos dependentes da terceira linha se não tiver ninguém da segunda e ninguém da primeira. Certo? Mas quem são os dependentes da primeira linha? São os cônjuges, esposa e esposo, os companheiros, daqueles que moram com a fim de constituir família, aqueles que possuem união estável, não são casados, possuem união estável, e os filhos menores de 21 anos, e no caso, se for inválido, em qualquer idade.
e foi inválido, não conta os 21 anos, em qualquer idade. E também, apesar da lei não dizer, mas é perfeitamente aceitável, aqueles que estão sob guardas e os enteados também são considerados dependentes da primeira linha. Né? Quais são os dependentes? São da segunda linha. Da segunda linha são os pais, né? Os pais, pai e mãe. Né? E os da terceira linha? Da terceira linha são os irmãos menores de 21 anos, ou se inválido em qualquer idade, também, né, é considerado como dependente da terceira linha. Mas, como eu já disse, só vai chegar na terceira linha se não tiver ninguém na primeira e ninguém na segunda. E só vai chegar na segunda linha se não tiver também ninguém da primeira linha. É ordem preferencial. Agora, há uma dúvida aqui muito grande com relação aos companheiros. Por quê? Porque os dependentes da primeira linha, eles não precisam de provar dependência. Entende-se que o filho, ele é dependente do pai. Entende-se que o esposo, a esposa, eles são dependentes entre si. Entende-se que o companheiro, aqueles que têm o intuito de constituir uma família, que estão juntos na união estável, entende-se que eles são dependentes entre si. Então, esses da primeira linha, eles não precisam de provar dependência. Mas os da segunda e da terceira linha já precisam de provar dependência. Então, se não tem ninguém da primeira, os pais vão requerer a pensão por morte. O pai precisa de provar que aquele filho, que o salário daquele filho, ele sustentava a casa, que ele dependia dele, que ele pagava o aluguel, que ele pagava as contas. Então, se não houver a comprovação dessa dependência, os da segunda e da terceira linha não conseguem receber o benefício. Mas e os companheiros? Os companheiros, eles não precisam de provar a dependência, mas eles precisam de provar essa condição de companheiro. Por quê? Porque eles não tinham uma certidão de casamento, eles não tinham um documento que provasse que eles, de fato, estavam juntos ali. Então, é necessário esta prova. E a legislação previdenciária, ela diz o seguinte, que para provar essa condição de companheiro, de união estável, é necessário, pelo menos, 3 documentos materiais, 3 provas materiais, 3 provas documentais. Então, você que vive no estável, já vai dando um jeitinho de ajeitar essas provas para não ter dificuldade numa eventual necessidade de provar esta união estável. Mas quais são esses documentos que podem provar essa união estável? Então, fica atento, vou dar algumas dicas aqui. Um dos documentos que pode provar essa união estável é certidão de união estável. Você vai no cartório, requer uma certidão de união estável. Fulano e cicrano, eles têm uma união estável, desde a data tal, né, e vivem em união comum, né? É um ótimo documento para provar a união estável. Né? Conta bancária conjunta, né? Você tem lá no banco, fulano e cicrano, então uma conta conjunta também é um documento que prova essa união estável. Plano de saúde também prova a união estável. Tantas outras coisas, imposto de renda, também você lança lá no imposto de renda o seu companheiro como dependente, né? Enfim, tantos outros, né, que podem provar a união estável. Eu tive um caso aqui no meu escritório, de um cliente nosso, que o que salvou ele foi uma declaração que ele tinha na farmácia. O companheiro estava muito doente, e ele foi da farmácia, fez uma declaração autorizando a companheira a comprar remédio lá fiado, para pegar remédio lá e anotar. Então, juntamos ali aquela declaração com as notinhas que ela assinava lá dos remédios que ela comprava, foi a terceira prova e serviu para que provasse ali aquela união estável. Então, fica atento com relação a esta prova. E outra coisa, neste aspecto aqui também, a lei ela foi um tanto quanto cruel, porque o que diz a legislação previdenciária? Que esses documentos, ele não pode ter um tempo maior de 2 anos.
Aqui, a legislação diz isso, mas eu entendo até que no judiciário a gente consegue quebrar isso, porque é um tanto quanto cruel. Se você, há 5 anos atrás, você compareceu no cartório, fez uma declaração de não estar presente, aquele documento não vai servir? Se você tem aí uma conta bancária conjunta, e essa conta foi criada há 5, 6 anos atrás, então, pelo fato de ter mais de 2 anos, vai servir? Então, isso aí é questionável na justiça. Mas a legislação diz que esse documento não pode ter mais de 2 anos, tem que ter menos de 2 anos para ter validade, mas isso é questionável na justiça. Tranquilo? Nós ficamos por aqui, e se você gostou desse vídeo, vai lá, se inscreve no nosso canal e senta o seu dedão aí no joinha para que nós possamos continuar trazendo essas informações para vocês. Ok? Até a próxima. Muito obrigado.